paz do Senhor Jesus esteja sempre com você. Nós estamos acompanhando, pelo menos quem gosta de futebol, o sucesso que o time da Islândia está fazendo na competição da Copa Europeia de Nações. E este acompanhamento é acompanhado também por uma torcida, a torcida de que este time de um país pequeno tenha sucesso. Nós sempre gostamos muito de que as pessoas humildes, digamos assim, tenham sucesso. E esse time da Islândia, pelo fato de ser um time pequeno, de um país pequeno, sem tradição no futebol, pelo menos até agora, está fazendo tanto sucesso e ganhando tanta simpatia. Sempre torcemos pela vitória do humilde, pelo êxito do humilde. E é neste sentido que a Igreja Católica propõe a nós figura ou imagens de pessoas humanas como nós que alcançaram grande sucesso, não necessariamente o sucesso à moda do mundo, mas sucesso na realização do reino de Deus e, consequentemente, foram, sim, grandes benfeitores da humanidade. O mês de junho, entre nós, é conhecido como o mês dos santos padroeiros, dos 4 grandes santos: Santo Antônio, São João e os santos Pedro e Paulo, que encerram o ciclo das festas juninas. E ao apresentar a nós a figura dos santos Pedro e Paulo, justamente, veja, a Igreja quer chamar a nossa atenção para este ciclo, digamos assim, ou para esta dinâmica do mais humilde conseguir algo de impacto, algo que foi benéfico na vida das pessoas. E essas duas figuras, Pedro e Paulo, são consideradas os pilares do cristianismo, aqueles que foram responsáveis para difundir o cristianismo, particularmente no continente europeu e, a partir daí, pelo mundo inteiro. A gente pode imaginar que essas duas figuras foram, humanamente falando, pessoas ilustres. Mas quando a gente para e pensa que estas duas figuras foram muito próximas a nós, ou seja, figuras limitadas, como nós somos limitados, então o exemplo deles fala mais próximo a nós. Por exemplo, falando do apóstolo Pedro, humanamente um sujeito tosco, um sujeito rude, talvez até pela própria profissão que ele tinha, pescador, mas de temperamento assim muito inconstante, de um temperamento também muito quase que impulsivo, né? Pedro foi uma daquelas pessoas assim que falava muito, mas nem sempre refletia ou ponderava o que ele falava. E também, veja, foi uma pessoa presunçosa. Numa determinada circunstância, por exemplo, Jesus falou a Pedro, Pedro, olha, eu estou rezando por você para que você não caia em tentação. E você sabe o que Pedro respondeu a Jesus? Não, o senhor não precisa rezar por mim. O senhor reza pelos outros. Eu sou forte, sou tão forte a ponto de dar a vida pelo Senhor. Percebe esta
presunção, digamos assim, do apóstolo Pedro. E agora, falamos de Paulo, outra pessoa de índole completamente diferente de Pedro. Paulo foi uma pessoa assim estudada, Paulo foi uma pessoa culta, conhecedor da palavra de Deus, estudou nas escolas conhecidas da época, sujeito culto mesmo, não é? Conhecedor profundo da Bíblia, fazia parte até do grupo dos fariseus. Mas este sujeito, Paulo, culto, estudado, foi também uma pessoa determinada, fanática na sua definição religiosa. Tão fanática que considerava todas as pessoas que de uma forma mexiam com a religião judaica como inimigas. E assim Paulo considerava os cristãos. Quer dizer, no tempo ele respondia pelo nome dele hebreu, Saulo, não é? Mas ele, veja bem, o fanatismo dele fez com que ele participasse da morte de Estevão. Ele foi cúmplice na morte de Estevão. Tomado, então, por este fanatismo, Saulo pede autorização para perseguir cristãos e junta um grupo de adeptos e vai até Damasco com o objetivo de prender cristãos. Só que, quando estava chegando próximo à porta de Damasco, uma coluna de luz se coloca na frente dele, o cavalo onde ele estava montado empina e Saulo cai no chão, ali, na entrada da cidade de Damasco. E da coluna de luz, uma voz chama Paulo e diz: por que você está me perseguindo? E Saulo, lá do chão, responde: mas quem é que está falando comigo? E da coluna a voz: eu sou Jesus que você está perseguindo. E lá do chão, sem enxergar nada, Saulo diz: e o que eu devo fazer? Repara a transformação. Este sujeito determinado, convicto das suas opiniões, é aquele sujeito que, sabe, eu penso assim, quem pensa como eu é meu amigo, mas quem não pensa como eu considero como inimigo a ser eliminado. Este sujeito, diante da voz de Jesus, muda completamente de atitude e pergunta: o que eu devo fazer? E você sabe o que ele ouve como resposta? Você entra na cidade, ali você vai procurar um sujeito chamado Ananias e ele é que vai te ensinar, ele é que vai te orientar a respeito do que deve fazer. E foi o que Paulo fez. Esse encontro com Jesus fez com que Paulo mudasse completamente o rumo de sua vida. E Pedro? Nós estávamos falando de Pedro primeiro. Pedro também foi presunçoso, lembra? Ele falou a Jesus: o senhor não precisa rezar por mim, não, reze pelos outros. E Jesus então disse a Pedro: antes do galo cantar 2 vezes essa noite, você me nega 3 vezes. E você sabe como é que continua a história, como Pedro acompanhou Jesus lá no horto do Getsemane, acompanhou a prisão de Jesus, foi seguindo Jesus à distância,
Levaram Jesus à casa de Caifás, o deixaram no pátio, enquanto o sinédrio deliberava o encaminhamento a dar a Jesus, e Pedro foi se juntando aos soldados que estavam ali se aquecendo. E de repente uma das empregadas fala para Pedro não, fala para ele: você faz parte do grupo desse homem. E Pedro nega: não conheço esse homem. Daí a pouco, um dos soldados que esteve no pelotão que prendeu Jesus chega para Pedro: mas eu vi você lá no horto com ele. E Pedro novamente nega: não conheço esse homem. Pela terceira vez, aquela mesma empregada chega para Pedro e diz: mas o seu sotaque te engana. Você faz parte sim do bando do homem. E aí Pedro, ali, na casa de Caifás, com Jesus preso, Jesus à frente dele, ouvindo e acompanhando toda a conversa, Pedro jura: eu não conheço aquele homem, eu não conheço esse homem. E nos diz o evangelista que Jesus olhou para Pedro. Talvez fosse interessante neste momento você e eu tentar imaginar que olhar foi aquele de Jesus para Pedro. Com aquele olhar sem pronunciar uma palavra, Jesus estava dizendo: Pedro, doeu a sua negação, mas eu perdoo você. E Pedro captou toda esta mensagem, que nos diz o evangelista, saiu chorando. Paulo encontra Jesus na luz de Damasco, e Pedro encontra Jesus de verdade ali, naquele momento dramático, quando ele, Pedro, estava negando Jesus, e Jesus olha para ele com aquele olhar de misericórdia, de compaixão, doído sim, deve ter doído muito em Jesus, mas nem por isso deixava de amar Pedro. E os dois, então, mudam a trajetória da sua vida e colocam a sua vida a serviço do Evangelho. Os dois respondem ao chamado de Jesus. E os dois, então, recordam de que forma este chamado foi. Para Pedro, Jesus disse: você é pescador. Daqui para frente você vai ser pescador de homens. É como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: Pedro, você vai usar a sua habilidade, você vai usar o seu carisma, digamos assim, de pescador. Sabe, aquela persistência que o pescador tem, aquele trabalho silencioso que o pescador faz noite após noite. Mesmo quando o trabalho não rende, ele continua persistindo no trabalho. Você vai usar esta aptidão que você tem como pescador para fazer o reino acontecer. E para Paulo, sujeito estudado, sujeito habilidoso, sujeito que sabe usar as palavras, sujeito que tem um vigor na sua retórica, capacidade de escrever, você vai ser o apóstolo das nações. Você vai viajar, você vai anunciar o reino de Deus. Vejam, cada um deles, tão próximo a nós, na sua condição humana, falho,
como nós somos falhos. No entanto, ao atender ao convite de Jesus, coloca as suas aptidões a serviço do Evangelho, para fazer o reino de Deus acontecer. Agora, um detalhe muito importante, porque às vezes a gente acha que anunciar o reino significa pregar, falar. E tem gente que diz, mas eu não levo jeito para falar. Outras pessoas dizem, mas eu não tenho a formação necessária para falar, eu não tenho o carisma para falar. E aqui vem, talvez, a grande lição. Anuncia-se o Evangelho, não tanto com pregações, não tanto com palavras, mas acima de tudo, com gestos concretos de caridade, de atenção ao irmão. Eu vou lembrar com você, rapidinho, um fato que aconteceu com Pedro, quando ele estava indo ao templo para a oração, e ali eles topam com um paralítico, ele e o João topam com um paralítico, e o paralítico estende a mão pedindo ajuda, pedindo dinheiro. E Pedro diz, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu dou a você, em nome de Jesus, levante-se. E Pedro oferece a cura àquele mendigo. Paulo, preso na cidade de Éfeso, acontece um terremoto muito grande. O carcereiro imagina que todos os presos já teriam fugido, e isso causaria nele, ou provocaria nele uma pena de morte. Tenta se suicidar. Paulo percebe e diz, não, precisa não. Nós todos estamos aqui. Você veja o que é evangelizar? Evangelizar significa, em primeiro lugar, fazer o bem. Eu estou chegando agora de um encontro com cegos. Aqui próximo, nós temos uma casa de cegos. E um desses cegos está machucado. E a gente faz uma reunião, assim, conversando sobre a palavra de Deus. E você sabe qual é a cena que eu vi? Um cego oferece o braço a este colega que tem dificuldade de andar, acompanha-o até o local da reunião para que os dois pudessem participar do encontro. Às vezes, a evangelização começa aí em casa, sabe? Tem gente que sai de casa para evangelizar. Tem gente que sai de casa para falar de Jesus aos outros e esquece de dar o braço aos que estão dentro de casa. Tem gente que evangeliza fora da casa, mas esquece ou passa batido na hora de evangelizar os que estão em casa. É aí que começa a evangelização. E para isto, tanto você quanto eu possuímos os carismas necessários para fazer o reino de Deus acontecer. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com todos aí em sua casa.